Olá, tudo bem? A paz de Jesus Cristo, evangelista Renato falando aqui. Hoje nós vamos falar sobre o movimento puritano, que foi um dos movimentos de avivamento mais importantes na história da igreja. E já para começar, o movimento puritano ele começou de fato, né? No começo do século XVI, ainda respirando os ares da reforma, a reforma de Lutero, o começo da reforma protestante. Mas eu tenho que lembrar que o movimento puritano ele foi muito influenciado ainda pelos argumentos de John Wycliffe e pelos seus seguidores, os Lollardos, tá? Quando o John Wycliffe morreu em 1384, após ter escrito a Bíblia de Wycliffe, a primeira Bíblia que foi traduzida para o idioma inglês, os seus seguidores chamados Lollardos, que significa murmuradores, é uma palavra holandesa, uma palavra pejorativa, um termo pejorativo holandês, que no nosso idioma significa murmuradores, porque eles questionavam as práticas da Igreja Católica. Então, quando o John Wycliffe morreu, eles espalharam pela Europa os seus escritos, os seus documentos, inclusive a Bíblia traduzida para o inglês. E, como eu disse para vocês, o movimento puritano começa de fato no começo do século XVI, com um teólogo chamado William Tyndale, que primeiro ele prega que teria que haver um compromisso com as Escrituras e que os pregadores, os que conduziam a igreja, eles tinham que dar mais ênfase na teologia do pacto. O que é isso? Que a teologia não podia fugir das orientações e das ordenanças das Escrituras Sagradas. E ele também traduz a Bíblia para o inglês, só que agora, digamos, de uma maneira mais fácil, né? Mais fácil porque já tinha imprensa, a imprensa já tinha sido inventada por Gutenberg em 1500, então de uma maneira um pouco mais fácil, né? Não foi traduzida à mão, essa tradução não foi feita à mão. E o William Tyndale pagou um preço alto por isso, porque ele foi perseguido tanto pelo Estado como pela Igreja, e se refugiou na cidade de Antuérpia, na Bélgica, e acabou sendo capturado, enforcado e queimado, por ter principalmente traduzido a Bíblia para o inglês, porque isso era considerado um pecado capital. Mas além do William Tyndale, nós tivemos também o John Rutter e o John Knox, né, que continuaram esse trabalho, de reforma da doutrina, de reforma da teologia. E o John Hooper ainda fez um trabalho mais estratégico que na frente nós vamos conhecer. Bom, o rei da época era o rei Henrique VIII, ele reinou do ano 1509 ao ano 1547. E ele se separa da Igreja Católica, se eu não me engano, em 1539. Ele era casado com uma membro da corte espanhola chamada Catarina de Aragão, e ele queria um herdeiro. Ele já tinha uma filha com essa senhora, mas ele queria um homem para sucedê-la ao trono. E não acontecendo isso, ele decide se divorciar dela. E a Igreja Católica não aceita, e ele se separa então da igreja e ele funda a Igreja Anglicana. Só que, na verdade, a Igreja Anglicana não tinha nada de diferente da Igreja Católica. Era a Igreja Católica com outro nome. E ele ainda se auto-intitula líder dessa igreja e traz para essa igreja todas as práticas, todos os dogmas da igreja Católica, todo o sincretismo, toda a tradição da Igreja Católica. E ele é conhecido por um termo chamado o açoite sangrento de 6 cordas, porque ele traz todos os rudimentos da Igreja Católica, como, por exemplo, a transubstanciação, a comunhão em uma só espécie, o celibato clerical, os votos de castidade para leigos, missas particulares, confissão auricular, mais um monte de coisa. Traz um monte de coisa para a igreja.
E quando há os protestos, quando há a resistência daqueles que queriam a reforma, ele começa uma grande perseguição contra essas pessoas. A perseguição ela se intensifica. E aí, no ano de 1547, ele morre e sobe ao trono um dos seus parentes, eu não sei se seu irmão, se seu primo ainda, no momento eu não me recordo, que foi o rei Eduardo VI. O rei Eduardo VI era protestante, né? Se dizia protestante. Então, começa a crescer por causa disso, por ele se considerar protestante, se dizer protestante, esse movimento dos puritanos ele começa a crescer muito. Mas, na verdade, a liberdade para a reforma, a liberdade para as mudanças doutrinárias e teológicas da igreja não acontecia. Então, o John Hooper, ele aceita um cargo de bispado dentro da igreja católica. E lá de dentro da igreja católica, ele começa uma transformação. Ele começa a fazer um trabalho de reforma sendo membro do clero católico. E convence muitos membros do clero católico, muitos membros do sacerdócio católico, a o acompanharem nessa mudança. Ele é descoberto, ele é preso por um tempo, mas nunca abre mão da sua confissão protestante, da sua confissão puritana, nunca abre mão dela, e ele acaba sendo uma figura muito importante para o movimento puritano. E algumas características do puritanismo, eu vou dizer agora para vocês, são essas aqui. Primeiro, o puritanismo era de origem calvinista. O Calvino, as doutrinas de Calvino foram uma base. Os puritanos se apoiavam muito nas doutrinas de Calvino. Então ele tinha na teologia calvinista, né? Na teologia calvinista, melhor dizendo teologia calvinista. Então ele tinha muita influência sobre esse movimento. E também esse movimento tinha princípios morais muito rígidos, eles desejavam uma forma simples de adoração, eles lutavam em defesa da pureza e integridade tanto do indivíduo como da igreja, porque eles acreditavam, e é uma verdade, que quando o indivíduo que teme a Deus, que serve a Deus, tem integridade e pureza, e isso vai afetar a igreja, vai alcançar a igreja, e a igreja, através disso, também vai acabar influenciando o mundo. Então, o indivíduo influencia a igreja, e a igreja influencia o mundo. A ideia é muito boa. E também eles tinham o desejo de servir a Deus de maneira íntegra, de maneira completa, de maneira correta. Bom, o que acontece? O rei Eduardo VI desaparece da história, e a partir de 1553, e aí os puritanos eles começam a passar muitos perrengues. Talvez tenha sido a época mais sangrenta ou a época mais difícil para o movimento puritano, ou uma das épocas, né, que ainda tem a guerra civil que acontece na Inglaterra logo em seguida. Porque o Eduardo VI, antes dele sair do trono, antes dele morrer, o que ele faz? Ele nomeia uma prima, uma parente, chamada Joanna Grey, para que ela o suceda no trono, porque a irmã dele, a meia-irmã dele, Maria, filha de Catarina de Aragão, filha do Henrique VIII, para que Maria não subisse ao trono, porque como ele se considerava protestante, ele não queria que Maria reinasse no lugar dele, porque Maria era católica. Então o que ele faz? Ele nomeia a Joanna Grey, mas ela só reina por 9 dias. Porque depois de algum tempo de luta, né, de algum tempo de reivindicando o seu direito, é dado a ela o direito de reinar, a Maria I, o direito de reinar, porque ela era filha legítima do primeiro casamento do rei Henrique VIII. Então, ela foi considerada herdeira legítima do trono. Quando ela sobe no trono, ela intensifica a perseguição aos puritanos. E aí os puritanos começam a fugir para a Holanda, começam a fugir para a Suíça, começam a fugir para a Alemanha.
começam a fugir para a América do Norte, ainda no reinado de Maria Tudor, ou Maria I, mais conhecida como Maria Sanguinária. Nesse período, ela manda matar queimado mais de 200 puritanos e manda matar mais de 700 puritanos. Quase 1000 pessoas foram mortas, quase 1000 puritanos foram mortas no reinado da Maria Sanguinária. Mas uma coisa que é interessante nos movimentos cristãos é que quanto mais o movimento puritano era perseguido, mais o movimento puritano crescia, mais o movimento puritano tomava força, ganhava membros. E aí ela, não satisfeita, o que ela faz? Ela manda matar as principais lideranças, consideradas principais lideranças do movimento puritano na Inglaterra. Mas são mortos pelo menos uns 6 ou 7 líderes do movimento puritano. Ela manda matar esses líderes do movimento puritano, e o John Knox e o William Whittingham, eles acabam fugindo para Zurique e para Frankfurt nesse período. Quando a rainha Maria Tudor morre, sobe ao trono a rainha Elizabeth, que não foi diferente dela não, ela intensifica mais ainda essa perseguição, e aí é nesse período que esse movimento é chamado de movimento puritano, porque puritano também era um termo pejorativo. Então hoje, quando você ouve as pessoas falarem que é puritano, é puritana, elas querem dizer uma coisa que nada é bom, né? Que não é nada boa. O cara é puritano, ela é puritana, e muitas vezes querem dizer que se acha melhor do que eu, moralmente, ou espiritualmente, ou religiosamente. Então, o termo puritano ele é usado muito de maneira pejorativa para dizer que alguém alguém é uma santarrona ou é um santarrão. A rainha Elizabeth, inclusive, ela intensifica os ataques, a perseguição do Estado e da Igreja Anglicana contra o movimento puritano. E aí muitas pessoas acabam fugindo, não só esses líderes, mas muitas outras pessoas acabam fugindo da Inglaterra para ir para os países, para outros países europeus, principalmente Alemanha, Holanda e Suíça, e muitos ainda vão para mais longe, para os Estados Unidos, que era, na época, uma colônia da Inglaterra. A rainha Elizabeth morre, e aí sobe no trono o rei James. Lembra da Bíblia do rei James? O rei James, ou o rei Tiago I, o rei James I, o rei Tiago I. Ele era chamado pelos dois nomes. E ele vai reinar de 1603 a 1625. Como ele teve uma educação calvinista, porque ele foi criado por tutores calvinistas, os puritanos acham que ali eles vão encontrar um alívio. Vai ser um alívio, vai ser uma coisa, né? Nós vamos conseguir finalmente fazer a reforma da igreja, nós vamos conseguir finalmente reformar também o Estado e tal, mas isso não acontece. Porque em 1604, quando eles apresentam para o rei a petição milenária, essa petição era rejeitada. E aí, muitos resolveram abandonar tanto a igreja anglicana, como também a Inglaterra. Muitos foram para a Holanda, e da Holanda eles foram para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eles começam a fundar colônias, né? Colônias puritanas, colônias protestantes. E entre essas colônias, acho que a mais famosa foi a colônia que hoje é chamada colônia de Plymouth, colônia de Plymouth, que hoje ou Plymouth, que hoje é conhecida como a cidade de Massachusetts. Então eles fugam, eles vão embora, e aí, para piorar a situação, sobe no trono o rei Carlos I. O rei Carlos I sobe no trono, vai reinar de 1625 a 1649, ele mantém essa repressão da rainha Elizabeth, mantém essa repressão, ele quer estabelecer a Igreja Católica na Inglaterra, e aí a agitação começa a aumentar, começa a piorar,
começa a se tornar mais intensa até o ano de 1643, ou um pouco antes do ano de 1643, talvez 1641, quando o parlamento inglês, que agora é de maioria calvinista, eles então pedem a Assembleia, determinam que aconteça a Assembleia de Westminster, ou Concílio de Westminster, que é realizado na Abadia de Westminster, uma abadia muito grande, que existe até hoje na Inglaterra, que é uma abadia, uma igreja, digamos assim, muito antigo. Então, quando o parlamento inglês convoca a Assembleia de Westminster, estoura uma guerra civil na Inglaterra. Por quê? Porque o rei Carlos, que é católico, ele não quer que a igreja seja reformada, ele quer restabelecer o catolicismo na Inglaterra, e os parlamentares ingleses, na sua maioria calvinista, querem fazer a reforma da igreja e a reforma do Estado, a reforma política. Então a guerra se torna uma guerra muito intensa. Quando a Assembleia inicia os seus trabalhos, as forças parlamentares começaram a sofrer vários reveses, várias derrotas na batalha, e aí o parlamento busca a ajuda da Escócia. E aí os protestantes da Escócia, eles aceitam ajudar a Inglaterra na batalha contra o rei Carlos e seus soldados católicos, mas com uma condição, que eles queriam também participar da Assembleia de Westminster. Isso é aceito pelo parlamento. Eles enviam alguns representantes para a Assembleia de Westminster, mas com a condição de que eles não opinariam nessa Assembleia. E além de eles pedirem essa condição, de eles mandarem os seus representantes para a Assembleia, eles também pediam para que como é que eu vou dizer, os puritanos da Inglaterra, eles também ajudem a Igreja Presbiteriana da Escócia, que se comprometa, os puritanos, o parlamento da Inglaterra, se comprometa a defender a Igreja Presbiteriana da Escócia, que já existia, e que também começasse uma reforma religiosa, uma reforma protestante na Irlanda. Isso tudo foi aceito, tanto que talvez você não se lembre, talvez você seja novo, mas que até alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, havia uma guerra muito grande na Irlanda entre católicos e protestantes, talvez por causa da herança desse pacto. Então os presbiterianos, a igreja presbiteriana que já existia, se eu não me engano, a igreja presbiteriana é fundada em 1535, se eu não me engano, e eles começam a mandar representantes, e puderam mandar representantes para a Assembleia de Westminster, que começa no ano de 1643, e ela dura até o ano de 1649. E a ideia da Assembleia de Westminster era atualizar, era revisar os 39 artigos, as 39 teses da Igreja Anglicana, e também fazer uma reforma completa na Igreja, sem nenhum resquício da Igreja Católica. A Igreja Anglicana iria permanecer com seus 39 artigos revisados, e ela passaria por uma grande reforma. Então o que acontece? O Carlos I foi derrotado na Guerra Civil. Ele foi derrotado por um líder da Igreja Congregacional, o líder congregacional, que foi a segunda igreja a ser formada independentemente fora da Igreja Católica. Ele é derrotado por um homem chamado Oliver Cromwell. E o Oliver Cromwell, ele acaba se tornando o Lorde Protetor da Inglaterra. Ele assume o protetorado e também
a liderança da comunidade puritana. E ele exerceu essa liderança de 1649, que foi o término da Assembleia de Westminster, até o ano de 1658. E a igreja oficial da Inglaterra passou a ser a igreja presbiteriana e depois a igreja congregacional. Passou a ser essas igrejas. Então, houve muitas divergências sobre formas de governo dos puritanos, se haveria a restauração da monarquia, se a Inglaterra seria parlamentarista, porque depois da queda do Carlos I, a Inglaterra deixou de ser um país absolutista, né, ou que os poderes eram absolutos, os poderes do rei eram absolutos, e ela passou a ser uma nação, um país que era governado por um modelo monárquico parlamentar. Mas aí houve uma divergência, porque alguns queriam só a monarquia, outros queriam só o parlamentarismo, e aí a monarquia, a monarquia acaba sendo restabelecida na Inglaterra pelo rei Carlos II, de 1660 a 1685. E o que ele faz? Por causa da briga dos próprios puritanos, ele acaba expulsando mais de 2.000 puritanos da Inglaterra, e esses 2.000 puritanos acabaram se espalhando pela Europa e pelos Estados Unidos. Os puritanos que permaneceram, os dissidentes, aqueles que ficaram na Inglaterra, que sobreviveram às perseguições, aí criaram também as igrejas batistas, né? Criaram mais igrejas batistas, mais igrejas presbiterianas e mais igrejas congregacionais. E aconteceu de 1685 que o rei James II tentou restaurar o catolicismo, mas aí ele foi derrotado pelo rei Guilherme de Orange, que não, se fosse hoje nós diríamos que não precisou dar um tiro. Ele foi derrotado sem derramamento de sangue. E esse episódio da história da igreja, ou da história da história mundial, ele se chama Revolução Gloriosa, que foi uma revolução que foi feita sem precisar ser dado nenhum tiro, sem precisar ter tirado nenhuma vida, e foi uma revolução que aconteceu sem nenhum derramamento de sangue. O protestantismo na Inglaterra se firma, se consolida, principalmente através da igreja presbiteriana, depois da congregacional e depois da igreja batista. E aí as teses, a confissão de Westminster, ela passa a ter uma validade muito grande dentro dessas igrejas, porque elas são consideradas igrejas reformadas. Mas aí quais são os principais pensamentos teológicos, as principais teses doutrinárias da igreja reformada? O que aconteceu? Qual foi o resultado do concílio da Assembleia de Westminster? O que foi decidido? Que para a gente mais vale, claro que o Estado foi reformado, a política foi influenciada, a sociedade foi influenciada pelo movimento puritano, pelo concílio de Westminster, né, pelo parlamento, que era um parlamento quase que totalmente calvinista. Mas o que saiu do concílio de Westminster, que talvez tenha sido o concílio religioso cristão mais importante que aconteceu na história da igreja? O que eles decidiram? O que aconteceu foi que os puritanos passaram a ser maioria na Inglaterra, porque o novo rei da Inglaterra, que era o Guilherme de Orange, e a sua esposa Maria, começou a tolerar, começou a permitir que os puritanos praticassem os seus cultos, as suas reformas, e eles começaram a se tornar uma maioria na Inglaterra, até 1740, quando começou a se espalhar com muita força na Europa o racionalismo.
Mas o que foi decidido na Assembleia de Westminster? O que de importante que foi decidido? Na verdade, na Assembleia de Westminster, depois de muitas discussões teológicas, de muitas concordâncias e discordâncias, eles formaram uma base teológica que pode ser chamado pela primeira vez de teologia sistemática, que são as doutrinas da Bíblia. A doutrina sobre Cristo, a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre Cristo, a doutrina sobre o Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina... Então, uma das coisas importantes que acabou saindo, né? Que acabou sendo realizada através do Concílio de Westminster foi a questão da teologia, a doutrina sendo dividida ou sendo separada de acordo com seu tema pela teologia sistemática. E também a confissão de Westminster. E essa confissão, entre outras coisas, eu separei aqui 7 pontos, porque eu não quero que esse vídeo seja longo, como eu falei. A primeira coisa que eu separei aqui da confissão de Westminster é o seguinte, segundo, eu vou até dar crédito para ele, segundo o reverendo da Igreja Presbiteriana, que é tão conhecido, e eu vou lembrar o nome dele, vou dar um nome para ele, segundo o reverendo da Igreja Presbiteriana, primeiro, a soberania de Deus. O que era a soberania de Deus? A soberania de Deus, para eles, ou para nós, para os reformadores da época, era que de Deus é toda a glória. Era não, é. Para Deus, toda a glória. Que Deus, ele é o principal centro, é o centro da família, do trabalho, da hora de comer, na hora do descanso, na educação, como se ganhava o dinheiro, como se investia o dinheiro. Tudo isso é para a glória de Deus. Deus é soberano em todas as atitudes, em todos os comportamentos humanos. A primeira coisa então, que foi decidida foi a soberania de Deus. Hernandes Dias Lopes, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse é o crédito aí, vou ter que dar crédito para o pastor Hernandes Dias Lopes. Essa parte eu peguei de um escrito dele. A segunda coisa que foi decidida, segundo o Hernandes Dias Lopes, foi a centralidade da Bíblia. A ênfase puritana dava à Bíblia toda a autoridade. A autoridade da Bíblia era central na ênfase puritana. A Bíblia se tornou, segundo o pensamento puritano, e o que nos influencia até hoje, e nós concordamos com isso, a Bíblia se torna o livro de regra, de fé e conduta de todo crente, de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ela é o livro de regra de fé, é o centro da conduta, é o centro do comportamento do cristão, tem que ser. A terceira coisa é a ênfase no arrependimento, na conversão e na santificação. Ou seja, o arrependimento tem que levar à conversão, a conversão tem que levar à santificação e a santificação leva à glorificação. Ou seja, quem se arrepende tem que mudar e quem muda tem que ser santificado, que é também um dos temas centrais da Bíblia. A quarta coisa é vida teocêntrica, ou seja, Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de toda a vida. Tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tem que ter Deus no centro. Nós estamos no entorno de Deus. Deus é o centro, né? A vida do crente, não é uma vida onde o homem é o centro, onde o homem é o principal personagem, como o racionalismo, como o liberalismo queria pregar. Mas o centro da vida de todo ser humano, o ser mais importante, o ente mais importante da vida de todo ser humano é Deus. Deus é o centro de tudo, da criação do homem, da criação do mundo, da criação do universo, da vida, da morte. Deus é o centro de todas as coisas. O quinto ponto, a expectativa do futuro sem deixar de agir no presente. Ou seja, eu aguardo um futuro, mas o presente está aí. Então eu preciso trabalhar, eu preciso estudar,
eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha família, né? Eu creio numa vida futura espiritual, mas eu preciso ter também ser racional na minha vida secular, cuidando das coisas desta vida de maneira, lógico, regrada, de maneira equilibrada, mas eu tenho que cuidar das coisas desta vida, lógico, almejando também as coisas do futuro, inclusive o céu. O sexto ponto é que a família é para a glória de Deus, que a finalidade da família, primeiro, é estabelecer o reino de Cristo no seu próprio centro, na sua própria casa, e depois estabelecer o reino de Cristo na sociedade. Então a família é para a glória de Deus. É o sexto ponto da confissão de Westminster que eu separei. E o último ponto que eu separei, que é o sétimo ponto, que o cristão tem que ter uma vida equilibrada. Não adianta pender para um lado. Nós não fomos chamados para ser radicais. Nós fomos chamados para ter uma vida equilibrada. Como diz lá em Mateus capítulo 5, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sal tem que ser equilibrado. Não pode salgar demais e não pode ser insosso. Nós fomos chamados para ter uma vida equilibrada. Então, em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que nós vamos fazer, fazemos de maneira racional, pensando, planejando, para depois executar da melhor maneira possível, que traga benefícios para nós, para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para as pessoas que nos odeiam, para as pessoas que nos cercam. Então eu separei aqui 7 pontos, tá? Da confissão de fé do Concílio de Westminster. Eu até poderia falar de toda a confissão de fé, mas são 35 capítulos, ia ficar então uma coisa muito extensa. Então é o que eu queria trazer para você hoje, você que é professor, que vai dar aula, se você quiser agregar algum ponto que você achou interessante aí na preparação da sua aula, você que é aluno e você quer aprender um pouco mais além da lição que vai ser ensinada na classe, você pode também assistir esse vídeo. Eu vou te pedir que você me ajude, não com dinheiro, não com bem material, primeiro com as suas orações e depois curtindo esse vídeo ou descurtindo. Bota gostei ou não gostei, se você não gostou também você tem direito de botar não gostei, comenta e compartilha esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por me assistir, ter paciência de me assistir até agora. Espero que esse vídeo possa te ajudar em algum momento do seu ministério, da sua aula na escola dominical ou do seu aprendizado na escola dominical. E Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.